Boa noite, gente! Feliz Dia das Mães para todas as mães que tiveram que ficar em casa sozinha. O Cocada resolveu gravar comigo também para o Dia das Mães. Agora ele já não quer mais. Pronto, já passou. Um lindo Dia das Mães, um lindo final de domingo de Dia das Mães, né? Porque e foi um Dia das Mães diferente, porque muitas mães idosas tiveram que ficar nas suas casas e só usar o celular ou um outro tipo de rede de comunicação com os seus filhos, né? Que se faz necessário. Então hoje eu não ia fazer um vídeo, mas eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo dedicado às mães, né, que não puderam estar com seus filhos devido ao Covid-19. E também o trabalho que nós temos que fazer ultimamente com os nossos idosos. Eu estava até conversando hoje com uma vizinha minha. O Covid-19 está trazendo uma certa depressão para o idoso, né? Porque o idoso que consegue se locomover bem, que está lúcido, né? Ele gosta de dar uma caminhadinha, ele gosta de dar uma fugidinha para ir no supermercado, na farmácia, conversar com os comerciantes, né? Conversar com os conhecidos, e eles estão se sentindo muito ausentes. E eu pensando nisso agora à tarde, eu falei, eu vou fazer um vídeo para esses tipos de idosos, né? Que também faz parte da estrutura familiar, né? E que aqui no Brasil, o idoso, ele é muito desrespeitado, né? E mais uma vez, né, não que a doença assim em si seja um desrespeito, não é isso. Eu coloco que o Covid-19, mais uma vez, isolou o nosso idoso, né? Porque todo idoso tem seus costumes, suas manias, né? Que nós mais novos falamos que é chatice, né? Mas que nós também vamos chegar lá, né? Eu espero chegar pelo menos na idade da minha mãe, 80 anos. E assim, falando pelos cotovelos. Como diz meu marido, ele amou eu entrar no canal do YouTube, porque não é só ele que tem que me escutar, né? Então eu quero fazer esse vídeo para essas mães hoje, que por um motivo ou por outro, não pode ver seu filho. De repente o seu filho é um profissional da saúde, né? O seu filho é um profissional que tem muito contato com o público e aí ficava grupo de risco, ele ser arriscado e te visitar. Para aquela mãe que está na casa de repouso, não porque o filho abandonou, mas porque é mais seguro para ela, né, ficar lá, porque em casa ela não ia ter o tratamento devido e o filho costuma ir buscar ela todo final de semana. Eu tenho amigos meus que todo final de semana vão buscar as mães ou o pai que está na casa de repouso. E devido a essa pandemia, né, não está podendo. Então esse vídeo eu queria dedicar a isso, porque, gente, vamos falar a verdade, né? Se não fossem os idosos, não ia existir a família. Porque é onde começa a nossa história de vida de todo mundo? Através dos nossos avós, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, nossos bisavós. E assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho uma avó piauiense e uma avó pernambucana, que chegaram na década de 50 aqui em São Paulo, de Presidente Prudente. Naquela época era o quê? 12 horas de viagem, com 5 catarrentinhos assim, arrastando pela mão, as duas analfabetas, e colocaram todos trabalhadores, pessoas do bem, né? Então eu tenho orgulho, eu falo assim, eu tenho orgulho dessa história das minhas avós, né? Lógico que eu convivi mais com a minha avó, mãe da minha mãe, porque na minha família é ótimo, né? Minha mãe casou com um primo, minhas duas avós são irmãs, e eu tenho muito orgulho da minha história. Orgulho de ser neta de duas mulheres, né, que tinham um relacionamento abusivo lá na década de 50 com seus maridos, sofriam maus tratos e decidiram as duas que isso ia acabar de alguma forma. Elas fugiram, gente. Fugiram, esperaram os maridos dormirem
e fugiram com essas crianças de Presidente Prudente e vieram para São Paulo. Olha que ato de coragem. Então eu falo assim que as minhas avós é um exemplo. É para ser tirada como referência. Eu falo de coração cheio, de boca cheia, com todo o amor do mundo, né? A minha avó Josefa, que é de Olinda, no Pernambuco, né? Sempre, assim, para ela, não existia barreira, não existia limite, não. Ah, não posso fazer isso porque eu sou mulher, não posso fazer isso porque eu tenho meus filhos pequenos. Não. A minha avó, ela morava num quartinho mesmo de cortiço, várias casinhas no quintal, todos usando o mesmo banheiro, deixava os catarrentinhos lá e ia. Ela conseguiu um emprego quando ela chegou em São Paulo, num bar que ela parou para pedir água para ela e as crianças. E a cozinheira tinha faltado aquele dia, porque nem sei o que aconteceu com a cozinheira, o dono do bar estava contando, e admitiu minha avó. E com essa sobra da comida que ela dava, que o restaurante dava para minha avó, para minhas avós, elas levavam para dar de comer para essa criançada. Então eu falo assim, mãe, avós que são mães 2 vezes, parabéns, parabéns por vocês existirem, por vocês terem passado, né? Porque as 2 já são falecidas, pelas nossas vidas. Vocês começaram a nossa história. E no Brasil, a cultura brasileira, infelizmente, não dá esse devido respeito, essa devida consideração, né? É o que eu falo da minha falecida sogra também, que ela era filha de italianos, né? Então ela contava umas histórias muito interessantes, né? Que uma época como agora, o Covid-19, a década de 45, quando estourou a Segunda Guerra, ela contava que ela e os irmãos levantavam 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, para ir para a fila, para comprar meio filão de pão, para não ficarem com fome, enquanto que a avó do meu marido e o vô do meu marido iam trabalhar. Agora, vamos combinar que essas mulheres hoje, essas mães, mesmo não estando aqui na Terra, merecem uma homenagem nossa? Merecem. Como essas mães hoje, que mãe de um médico, mãe de uma enfermeira, mãe de seja qual for profissional da saúde, ou de um profissional que precisa, que lida, né, que está na linha de frente, que não pode, que tem muito contato com o público e não pode ficar junto com a sua mãe hoje, merece uma homenagem? Porque eu sempre falo assim, se eu, Janaína, aos 49 anos de idade, estou aqui, alguém me criou, alguém me deu referência. É o que eu falo para todo jovem, né? Que eu trabalho com jovens também. Eu falo assim, alguma referência de mãe, de avó, você teve. Porque senão você não tinha chegado até onde chegou, né? E então eu tenho orgulho, eu falo assim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou neta de nordestinas. Minha mãe e meu pai veio do interior de São Paulo, fizeram, sabe, catar as rédeas das vidas deles com as mãos mesmo. De presente de 15 anos, a minha mãe ganhou uma marmita e foi trabalhar. O meu pai carregava saca de alimento na zona cerealista na cabeça, para trazer o sustento para dentro de casa. Então eu tenho orgulho do meu pai, do metalúrgico que meu pai foi, da minha mãe operária, né? Eu tenho orgulho dessa bagagem. Eu tenho orgulho de ter sido neta dessas mulheres que naquela época disseram não para o relacionamento abusivo. Da minha mãe contar histórias das empresas que ela trabalhou, que ela às vezes pedia para ser mandada embora e arrumava o emprego já em outro lugar porque o patrão queria abusar dela para ela poder subir de cargo. E ela não aceitou, ela não se rendeu. Então o meu vídeo hoje é para essas mães que hoje poderiam estar com seus filhos, mas devido à situação não pôde estar, por motivos de força maior, né? E isso faz parte da estrutura da família. Nós temos orgulho. Infelizmente, o jovem hoje,
ele não tem muito vínculo familiar, né? Ele não tem orgulho da história dele. Infelizmente, os jovens que nasceram da década de 80 para cá, eles não têm essa valorização, essa visão, né? Eu sinto muito por isso. Porque se não tivesse esse histórico lá das outras décadas, esse jovem não existiria, né? Então, assim, que nem a gente fala aqui em casa, a idosa é chata? Qual idoso que não reclama, gente? Não existe, a gente mais novo reclama. Mas eles trazem uma história, uma bagagem tão bonita, né? Seja qual for. Ele pode ter tido atos errados no passado, mas serviu de aprendizado. Qual de nós não tivemos? Então, para essas mães, né? Eu não podia deixar de falar esse domingo, esse final de domingo, né? Um beijo no coração dessas mães maravilhosas, essas mães desbravadoras. Porque, gente, se hoje é delicado mãe criar os seus filhos sozinha, às vezes sem marido, ou porque ficou viúva, ou porque se divorciou, você imagina na época das nossas avós, né? O preconceito e os obstáculos que elas tiveram que ultrapassar era muito maior que os nossos, essas mães, né? Então hoje eu falo assim, ó, mãe de uma criança especial tem que pelejar, tem que determinar para conseguir um bom tratamento para o seu filho. Faz parte da maternidade isso. Eu fico com muita dó e também eu não gosto essa falta de respeito quando fala assim, o filho da senhora tá preso, deixa ele lá. Quem somos nós para falar isso para uma mãe? Nós estamos no coração, na dor do coração dessa mãe. Às vezes, quando eu estou na estrada para ir para casa, para vir para nossa casa de praia aqui em Itanhaém, a gente passa perto do presídio e a gente vê as mães descendo dos ônibus. Sempre a mãe na porta dos presídios, as esposas com os seus filhos. Não vamos julgar, não estamos falando que os presidiários, estão falando das mães, das esposas, dessas pessoas. A mãe é mãe. Ela pode ter morrido, ela continua sendo mãe. O filho morreu, ela continua sendo mãe. Porque não existe ex-mãe, existe a palavra mãe. Né? Ninguém conhece, assim, nenhum processo judicial que, a partir de tal data você não é mais mãe, você é ex-mãe. Nem quando a mãe biológica dá o seu filho para uma mãe adotiva criar. Até aí é um gesto de amor, gente, porque ela deu a oportunidade para essa criança ir para outra família, talvez ter uma condição de vida melhor do que teria com ela. Até essa mãe, a gente tem que ter orgulho, elogiar, porque ela teve a coragem de falou, vou entregar meu filho para adoção porque eu não posso dar para ele. Mas por que fez? Não interessa. Interessa o ato de amor. Ela foi por egoísmo. Não interessa. Mas ela proporcionou, talvez essa criança não ia ter a vida que ela tem. Eu tenho um caso de uma amiga, né, amiga de muitos anos. Ela adotou uma menina já bem grandinha. E hoje, a menina é linda, muito bem estudada. Sabe? Então é isso que eu quero deixar frisado. Aplausos para essas mães. Né? Elas não estão nos batidores, elas estão no palco da vida. E o palco da vida, ele não é como a gente está fazendo uma filmagem aqui que eu vou apertar o botão, refazer de novo. Não. O palco da vida não tem ensaio e não tem como apagar. Você tem que tocar o espetáculo. Então, o espetáculo de ser mãe, só quem sabe. Por isso que eu falo, eu não julgo a mãe do presidiário, do alcoólatra, do dependente químico, a mãe de um filho que, por um jeito ou de outro, se perdeu na vida, nem que ele seja um político corrupto. Nós devemos respeitar a mãe dele. Porque a palavra mãe tem todo um peso. Todo um peso. Eu faço sempre a seguinte piada.
todo mundo é filho da mãe. É filho da mãe. Porque pai, às vezes você encontra um padrasto que é muito mais pai, né, para uma pessoa do que o próprio pai biológico. E também esse pai biológico, ele não tinha para dar. Não tinha amor, ele não tinha para dar. E essa mãe biológica que deu para outra mãe criar, a mãe adotiva, ela não tinha. Uma coisa ou outra ela não tinha, gente. E não estamos aqui para criticar. Nós estamos aqui para dar o recado, para levar uma lição de amor para todas essas mães, né? Que seja a mãe idosa, a mãe jovem, a mãe de meia idade, como é o meu caso, seja qual for a mãe. Um beijo no coração de todas elas, porque é o que eu falo. Seja qual for o destino do filho dessa mãe ou da filha dessa mãe, de um jeito ou de outro, ela sempre vai procurar onde está, né? Então eu falo assim, mãe é uma palavra sublime. E também pelos pais que são mães, que tem muito pai aí que faz o papel de mãe, né? Que cria seus filhos sem a presença da mãe, por um motivo ou por outro que nós não estamos aqui para julgar. Parabéns para esses pais que fazem o papel de mãe, que tem que ter. A criança, o adolescente, o jovem, ele tem que ter essa referência, né? Para parar com essa... Nós temos uma geração muito depressiva de jovens, né? Isso é muito doloroso, eu falo. Então, a mãe, às vezes não é aquela que gerou os 9 meses no ventre. A mãe é a referência. A mãe é aquela pessoa, sabe, que foi numa reunião de escola, que foi levar num hospital, que passou a noite na cabeceira daquela criança quando estava com febre, ou por um motivo de uma doença ou outra. Não interessa de que forma que ela é, mas ela teve um ato de mãe. Então esse que é o recado do dia tão comemorado do Dia das Mães, do comércio, de não sei o quê. Não, vamos lembrar a reflexão da palavra mãe, que é o histórico da nossa família, que é um dos temas que eu quero abordar nas minhas palestras. Estrutura familiar, faz parte e a mãe é a figura central, o pai mais como provedor, né? Mesmo as mulheres hoje trabalhando fora. Mas um abraço a todas as mães, sabe? Independente de classe social, de raça, de religião, né? Nós não vamos escolher. Na hora do amor, ou seja, na hora da dor, todos são iguais. Não existe isso. É um grande beijo e um bom final de domingo para essas mães que hoje não puderam estar com seus filhos e outras que, graças a Deus, como eu, pude ficar com a minha mãe e com a minha filha hoje, né? Gratidão por eu ter conseguido isso. Boa noite.